Chegamos na marca de 10 salves e para saudar essa pequena caminhada que a gente fez até aqui, o formato hoje vai ser um pouco diferente. Se liga aí, libera a batida, compadre! Para marcar nossa caminhada até o Salve 10, vamos fazer mais um Salve Exaltação. Como você sabe, no dia 25 de julho foi comemorado o Dia da Mulher Preta e pro Salve dessa semana a gente preparou um top 10 de responsa. Então se liga aí que o Salve da semana tá como? 10 mulheres pretas que você precisa conhecer. Antes de começar nossa lista, eu gostaria de ressaltar que a ordem dos nomes que vão aparecer não necessariamente tem a ver com o grau de importância dessa pessoa. Nós só dividimos em tópicos porque seria impossível falar todos os nomes de uma vez só, você tá ligado, né? Então, sem perder o pique, vamos para nossa 10ª referência com ela, Tia Ciata. Hilária Batista de Almeida, popularmente conhecido como Tia Ciata, nasceu na cidade da Bahia em 1854. Se mudou para o Rio de Janeiro aos 22 anos de idade, onde morou no bairro da Praça 11, que era conhecido como a Pequena África. Tia Ciata, além de cozinheira e mãe de 15 filhos, também era mãe de santo. As festas que aconteciam na sua casa lhe garantiam um importante papel na história da cultura afro-brasileira. A casa da Tia Ciata é considerada o berço do samba. Era lá que os grandes artistas e compositores se encontravam para troca de ideias. O primeiro samba a ser gravado na história, chamado Pelo Telefone, foi gravado na sua casa em meados de 1926. E já que o assunto é samba, vamos seguir na batucada com a nossa 9ª referência, Dona Ivone Lara. Ivone Lara da Costa, conhecida como a rainha e grande dama do samba, nasceu em 1922. Apesar de ter se tornado referência na música brasileira, Dona Ivone Lara nem sempre foi cantora. Ela trabalhou 30 anos como assistente social. Só depois que se aposentou em 1977 que ela decidiu seguir a carreira musical aos 55 anos de idade. Dona Ivone entra para a história como a primeira mulher a integrar a ala de compositores de uma escola de samba, Império Serrano, e foi lá que ela compôs o samba-tema da escola de 1965, chamado Os 5 Bailes da História do Rio. Da arte do samba de Ivone Lara, vamos para a arte da pintura e tapeçaria com a nossa 8ª referência, Ieda Maria. Nascida em 1932 na Bahia, Ieda Maria se tornou uma artista plástica de renome internacional. Suas obras de natureza morta são caracterizadas pelas influências africanas. A partir de 1969, Ieda começa a incluir na sua arte imagens da religião de matriz africana, como orixás, mais especificamente Iemanjá. Essa linguagem acompanhou a artista nos seus quase 50 anos de carreira. Ieda Maria foi a primeira mulher preta e brasileira a fazer um mestrado nos Estados Unidos como bolsista. Atuou grande parte da vida como professora na Universidade Estadual da Bahia. Nós podemos considerar a Ieda como a artista plástica preta com maior projeção internacional na carreira. Dos orixás de Ieda Maria, vamos para nossa 7ª referência, com uma mulher que manjava muito desse tema, Dona Olga do Alaqueto. Nascida em 1925, Olga Francisca Regis era descendente da família real africana Arô, do reino de Queto. Ela teve à frente do terreiro Ilê Maroialage por 65 anos em Salvador. Uma das mais importantes líderes religiosas do Brasil, Olga do Alaqueto vem de origem matriarcal. Chegou certa vez a dizer que no Alaqueto não existe homem como principal, só rainhas, sempre foi assim. Mulher de grande referência política e cultural, em 1997, Dona Olga do Alaqueto recebeu do então presidente Fernando Henrique Cardoso a Ordem do Mérito Cultural, como reconhecimento à sua contribuição à cultura brasileira. Em 2004, seu terreiro Ilê Maroialage foi tombado como patrimônio histórico. Da representatividade política e cultural de Dona Olga, vamos para nossa 6ª referência com ela, Antonieta de Barros. Filha de ex-escravizados, nascida em 1901, Antonieta de Barros foi uma grande defensora da emancipação feminina. Além de jornalista e professora, se tornou escritora sob o pseudônimo de Maria da Ilha. Como jornalista, aproveitou o espaço e propagou suas ideias feministas. Ela fez também parte da Frente Brasileira para o Progresso Feminino. Em 1922, ela criou o curso Antonieta de Barros, que acontecia na sua própria casa. O foco do curso era alfabetizar os mais pobres. Ela foi a primeira mulher preta a assumir um cargo político no Brasil como deputada estadual em 1935. Seu legado foi tão importante que até o ano de 2012, Antonieta era a única pessoa preta a assumir um mandato no parlamento catarinense. Do pioneirismo de Antonieta de Barros, vamos para nossa 5ª referência com ela, que também foi pioneira na sua área, Enedina Alves Marques. Nascida no Paraná em 1913, se tornou a primeira engenheira preta do Brasil. Concluiu seus estudos na Universidade Federal do Paraná em 1945. Sua jornada até conseguir concluir o ensino superior foi de grande esforço. Trabalhava como babá e empregada na casa dos
patrões da sua mãe para conseguir ter acesso aos estudos. Existem relatos que na época da faculdade ela virava noites e noites copiando os livros do curso por não ter dinheiro para comprá-los. Entre os seus trabalhos, um dos mais importantes foi chefiar a construção da usina hidrelétrica Capivari Cachoeira. Além de competente e instruída, a engenheira era obrigada a trabalhar armada para se proteger de eventuais problemas, além de impor respeito aos machistas e racistas desavisados. Da ascensão através da educação de Enedina, vamos para nossa quarta referência com esse grande nome, Carolina de Jesus. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914 em Minas Gerais e foi uma das primeiras escritoras pretas do Brasil. Mudou para São Paulo em 1937 após a morte da sua mãe. Viveu boa parte da sua vida na favela do Canindé, lugar onde foi morar em 1947. Na Zona Norte, morou na casa que ela mesma construiu com madeirite e papelão. Mãe solo de 3 filhos, Carolina sustentava sua família com a coleta e venda de materiais recicláveis. Em paralelo a isso, ela escrevia poemas e memórias sobre a sua vida. Seu livro Quarto do Despejo, de 1960, se tornou um grande sucesso. Ele foi traduzido para 14 línguas diferentes e chegou a vender cerca de 2.000 exemplares por dia. Ela entra para a história como uma das mulheres pretas mais publicadas no mundo. E da escritora Carolina de Jesus, vamos para nossa terceira referência, Lélia Gonzalez. Nascida em 1935, Lélia de Almeida Gonzalez foi feminista, militante, antropóloga, política, professora e escritora. Uma das criadoras do movimento negro unificado, Lélia era formada em História e Antropologia pela Universidade Católica do Rio de Janeiro. Em 1976, Lélia criou o primeiro curso de cultura negra no Rio de Janeiro, na Escola de Artes Visuais no Parque Lage. Ela acreditava que a nossa história precisava ser inserida nas instituições de ensino. Escritora de alguns livros obrigatórios, além de uma dezena de outros artigos, ela é uma autora fundamental para quem quer entender a situação do povo preto no Brasil. A obra e vida de Lélia é riquíssima e meu tempo não daria para contar nem metade das coisas que ela fez. Se você não conhece, procure saber, certamente você vai aprender muito com ela. Das 1000 funções e talentos de Lélia Gonzalez, vamos para nossa segunda referência, Luísa Maim. Não existem registros oficiais sobre a origem e a data de nascimento de Luísa Maim, porém seu sobrenome descende do povo de Benim. Os únicos registros que se tem dela são das cartas do seu filho Luiz Gama. Ex-escravizada, Luísa comprou sua alforria em 1812 e, como a maioria das pretas da época, trabalhava como quituteira na Bahia. Apesar de não ter um registro oficial, acredita-se que ela participou da maioria das revoltas dos escravos da época, como a Revolta dos Malês de 1835 e a Sabinada de 1837. Pesquisadores contam que Luísa utilizava a sua profissão, passando de casa em casa, para articular os escravizados em torno das revoltas. Ela utilizava o seu tabuleiro de doce para passar bilhetes escritos em árabe, uma vez que os malês eram de origem muçulmana. Já que o motivo desse salve foi o dia 25 de julho, que marca o Dia da Mulher Preta, nossa primeira referência não podia ser ninguém mais, ninguém menos do que ela, Teresa de Benguela. Assim como o caso de Luísa Maim, não existe um documento que registre o nascimento de Teresa de Benguela. O que se sabe é que ela viveu no quilombo do Piolho ou do Quariterê, no Mato Grosso. O quilombo chegou a abrigar cerca de 300 pessoas, entre indígenas escravizados vindos da África e escravizados nascidos aqui no Brasil. O quilombo nasceu em 1730 e depois da morte do seu companheiro José Piolho, Teresa assume o comando do quilombo até 1770, ano da sua morte na mão das autoridades da época. O quilombo era autossustentável, uma vez que os moradores comiam aquilo que plantavam, além de terem a habilidade da tecelagem e, consequentemente, comercializavam os tecidos que faziam. Eles tinham uma forte estratégia de proteção, agindo sempre de maneira reativa. Prova dessa eficiência é que em 20 anos que Teresa ficou na frente do quilombo, os moradores tiveram sucesso na resistência em várias tentativas de invasão dos bandeirantes. Podemos considerar Teresa de Benguela uma líder política, já que documentos da época apontam que no quilombo existia uma espécie de parlamento presidido por ela, conselheiros e até mesmo uma sede para tratar de assuntos pertinentes. E é com essa grande mulher que a gente fecha a nossa lista de pretas necessárias para o nosso conhecimento histórico. Existem diversos outros nomes que poderiam entrar no nosso tópico, mas como esse é um top de 10 nomes, esses foram os nomes que a gente decidiu compartilhar com vocês. Se você gostou do formato desse salve, escreve aí nos comentários pra gente saber. Aproveita e marca lá também o nome da pessoa que você acha que deveria estar na nossa lista, pode ser? Se você se interessa por esse tipo de assunto, eu vou deixar na descrição um material para você construir sua própria pesquisa, além de pedir para você se inscrever no canal e acompanhar nossos próximos debates.